want us to continue with our study. Então eu queria que a gente continuasse o último estudo. So I hope you remember our objective was to try and identify what is the primary waymark, Então eu espero que a gente se lembre que o objetivo era identificar qual é o principal marco, the primary reform line, qual é a principal linha de reforma in the history of the time of the end, na história do tempo do fim, or in the history of the Millerites. ou na história dos Milleritas. So we said if you do compare and contrast, Então a gente disse que se você fizer uma comparação e um contraste, the history of the Millerites is the alpha of Adventism, a história dos Milleritas é o alfa do Adventismo and the history of the 144,000 is the omega of Adventism. e a história dos 144.000 é o ômega do Adventismo. In our history, we deal with 4 reform lines Na nossa história a gente lida com 4 linhas de reformas affecting 4 different groups of people. que afetam 4 grupos diferentes de pessoas. So by comparison, I'm Então- suggesting that we need to have 4 reform lines in Millerite history Então, por comparação, eu estou sugerindo que a gente deve ter 4 linhas de reformas na história milerita, affecting 4 groups of people. afetando 4 grupos de pessoas. In our history, Na nossa história, if you were to talk about the principle of the primary reform line, se você quiser falar sobre a linha de reforma principal, is the line of the 144,000. é a linha dos 144.000. So we want to find the line in Millerite history that is equivalent to the line of the Então, a 144,000. gente quer encontrar na história milerita essa linha que deve ser comparada aos 144.000. So we spoke about the titles that we assigned to different waymarks of a reform line. Então, a gente falou sobre os títulos que a gente alocou às diferentes linhas de reformas na nossa... os diferentes marcos na nossa linha de reforma. And we were dealing with the last 2 titles, E a gente estava lidando com os 2 últimos títulos. the close of probation O fechamento da porta da graça and the second advent. e o segundo advento. So when you go to the principal reform line, Então, the quando você- second advent will be the actual second advent when Christ comes in the clouds. Então, quando você vai para linha de reforma principal, o segundo advento é o segundo advento literal, o real, de Cristo vindo nas nuvens do céu. And when you talk about the close of probation in the principal reform line, this is the waymark when Christ leaves the sanctuary. Quando você fala do fechamento da porta da graça na linha principal, isso é o fechamento da porta da graça quando Cristo deixa o santuário. So if you have 4 reform lines, Então, se você tem 4 linhas de reformas, it's only in one of them é apenas em uma delas, in which we'll have the actual second advent and the actual close of probation. é apenas em uma delas que você vai ter o fechamento da porta da graça real e a segunda vinda real. Otherwise, you will develop funny arguments like Christ comes, he goes back, 4 times. Então, de outra forma, você vai desenvolver argumentos engraçados de Cristo vem, volta, vem, volta, vem, volta. And we know that's not practical. E a gente sabe que isso não é prático. So all the second advent, apart from the second advent in the principal reform line, Então, todos os outros segundo adventos, a parte desse segundo advento na linha de reforma principal, will be fractal second advent. seriam segundos adventos fractais. What I mean by that, E o que eu quero dizer com isso if we have this second advent, é que se você tem esse segundo advento, I'll do it here. If we have this second advent, se você tem esse segundo advento, and I'm saying this is the principal second advent, e eu estou dizendo que esse é o segundo advento principal, so we have the primary or principal second advent, então a gente tem o principal aqui, é o segundo advento principal, and then we have these 3, so we have the fractal second advent. então a gente tem os segundo adventos que são fractais. So in the case that I was showing, we'll have 3 of them, No caso que eu estava mostrando, a gente teria 3, and this will be 1. e aqui a gente teria 1. So this will be the 144,000. Então esse seria os 144.000, Then this will be priests, Levites, and Nethinim. e seriam os sacerdotes, levitas e netineus. The only reason we call these 3 waymarks the second advent A única razão que a gente chama esses três marcos aqui de segundo advento is because they share characteristics with this primary second advent. é porque eles compartilham características desse primeiro ou
desse marco principal aqui. So if the primary second advent has 4 characteristics, Então, se o primeiro ou principal segundo advento tem 4 características, these other second advent share some of those characteristics. esses outros marcos aqui, eles compartilham de algumas dessas So I want características. us to be careful that I'm saying some, E eu gostaria que a gente tomasse cuidado e entender que eu estou dizendo algumas. because here the actual second advent happens, here it does not happen. Porque aqui o segundo advento acontece e aqui o segundo advento não acontece. But you can find things that happen here that are repeat that you can see in these other waymarks. Mas você pode encontrar coisas que estão acontecendo aqui que você pode ver nesses outros marcos aqui. So we also use the same concept to explain the waymark, the close of probation. Então a gente também usa o mesmo conceito para explicar o marco profético do fechamento da porta da graça. So you'll have the primary close of probation on the principal reform line. Então você tem essa fechamento da porta da graça na linha de reforma principal. Then you'll have fractal close of probations in the other 3 reform lines. Então você vai ter fechamentos da porta da graça fractais em outros marcos. So we are in this line. Então a gente está nessa linha aqui. We want to develop the primary reform line. A gente quer desenvolver a linha de reforma principal, Which will have the primary waymarks. que vai ter os principais marcos. So we were discussing the waymark October 22nd. Então a gente está discutindo o marco profético 22 de outubro. The question was, A pergunta foi: could October 22nd have been the close of probation, será que 22 de outubro poderia ser o fechamento da porta da graça? the actual close of probation? O fechamento da porta da graça real? The answers were yes and no. As respostas foram sim e não. So we said, if you say yes, you'll defend your answer. If you say no, you'll defend your answer. Então a gente disse: se você disser sim ou disser não, você vai ter que defender a sua resposta. So we'll have the answer, A gente vai ter a resposta, then we'll get a parable or a story to explain each of the answers. então a gente vai pegar uma parábola, uma história para explicar cada uma das respostas. So the answer we settled on was 22nd October 1844 will have never been the close of probation under whichever circumstances. Então a resposta que a gente teve foi que 22 de outubro de 1844 nunca poderia ser um fechamento da porta da graça em qualquer que seja as circunstâncias. Now we need a parable to explain that claim. Então a gente fez uma parábola para explicar essa proposição. We took 3 parables to explain that point. Então a gente tomou 3 parábolas para explicar esse ponto. Daniel 7, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 8, Revelation 14 verse 6 and 7. Daniel Apocalipse 14, versos 6 e 7. In Daniel 7, Em Daniel 7, you can see that it covers the same history as Daniel 2. você pode ver que ela cobre a mesma história que Daniel 2. And you can see that that's the history of Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan Rome, papal Rome. Você pode ver também que cobre essa história de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. So we listed the kingdoms, Então a gente listou os reinos, but when you come to papal Rome, mas quando a gente chega para Roma papal, you at least know the period associated with this kingdom. você pelo menos sabe o período que está associado com esse reino. You can see it in verse 24 and verse 25. Você pode ver isso no verso 24 e verso 25, The 1260. os 1260. We know the beginning and the end. A gente sabe o início e o fim. 538, 1798. 538, 1798. Now, one thing we identified is that if you look at chapter 7 of Daniel, Então uma chapter coisa 7 of the book of Daniel, que a gente identificou é que se você olhar o capítulo 7 do livro de Daniel, verse 4, 5, 6, 7, 8, those verses are chronological, one following the other. verso 4, 5, 6, 7, 8, esses versos são cronológicos, um seguindo o outro. That will mean then verse 9 to 14 will also be chronological, coming only after verse 8. Então isso também significa que do verso 9 ao 14 também é cronológico, seguindo e chegando apenas depois do verso 8. But they are describing a scene different from the one that we have seen before, which is the kingdoms. Mas eles estão descrevendo uma cena diferente daquelas outras que a gente viu sobre os reinos. We can call it the judgment scene, A gente pode chamar isso da cena do juízo, where you see the Ancient of Days, onde você vê o ancião de dias, the angels, os anjos and the Son of Man as participants. e os filhos dos homens como participantes. So Filhos do homem. from Daniel 7, you know that whatever the judgment looks like will only happen after or at 1798. Então, de Daniel 7, como é que quer que se pareça o julgamento, essa cena de julgamento, ela só vai acontecer depois de 1798. You remember we spoke about the vision going from verse 2 to verse 14, Você se lembra que a gente falou da visão que vai do verso 2 até o verso 14? the interpretation going from verse 17 to verse A 27. interpretação vai do verso 17 ao verso 27. Connected with the vision is the experience that Daniel has. E conectado com a visão tem a experiência que Daniel tem.
Connected with the interpretation is the experience that Daniel has. E conectado com a interpretação está a experiência que Daniel tem. So after he has seen the vision, Então, depois que ele vê a visão, his experience is illustrated in verse 15. a experiência dele é ilustrada no verso 15? 15, yeah? No verso 15. Cause and effect. Causa e efeito. Verse 1 to 14 is the cause, verse 15 is the effect. Verso 2, 1, you said? Verse 2 to 14 is the cause, verse 15 is the effect. Verso 2 a 14 é a causa, verso 15 é o efeito. Then you come to the interpretation of verse 17 to 27, Então você chega à interpretação do verso 17 ao 27, cause, é a causa, verse 28, effect. é o efeito, é o verso 28. Then we know verse 16 is when he decides to go and make an inquiry from the angel what the things that he has seen mean. E o verso 16 a gente sabe que é o verso onde ele decide fazer uma pergunta para o anjo para perguntar o que são essas coisas que ele viu, o que elas significam. We go to Daniel 8. A gente vai para Daniel 8. Now we all know that Daniel 8 is connected to Daniel 7 and Daniel 2 A gente também sabe que Daniel 8 é conectado com Daniel 7 e Daniel 2. because it has a ram and a he-goat. Porque tem um cordeiro e um bode, Then we have the little horn. um carneiro e um bode, então um chifre pequeno. You can see the ram is Medo-Persia, the he-goat is Greece, the little horn we know is Rome in its two faces. A gente sabe que o cordeiro, o carneiro é Medo-Pérsia, o cabrito, o bode, é a Grécia, e esse chifre pequeno é Roma nas suas duas fases. So we have a strong prophetic connection between Daniel 8 and Daniel 7. Então a gente tem uma conexão profética muito forte entre Daniel 8 e Daniel 7. So we know that the vision in Daniel 8 goes from verse 3 to verse 12. Então a gente sabe que a visão em Daniel 8 vai do verso 3 ao verso 12. Then verse 13 there is a conversation. Então no verso 13 tem uma conversa. And verse 14 there is an answer to a question asked in verse 13. Então no verso 14, certo? Yeah. No verso 14 tem uma resposta à pergunta que foi feita no verso 13. Verse 13 and 14 we know is 1844. Então o verso 14 e o verso 13 e 14 a gente sabe que é 1844. The cleansing of the sanctuary. A purificação do santuário. We go to Revelation 14 verse 6 and 7. A gente vai então para Apocalipse 14, versos 6 e 7. The first angel talks about the hour of judgment. O primeiro anjo fala da hora do juízo. Now in all these cases, Agora, em todos esses casos, we were using the principle of parables called original intent. a gente está usando esse princípio de parábolas que é chamado de intenção original. So the original intent of the phrase hour of judgment in the first angel is 1844 October 22nd. Então, a intenção original das palavras do anjo de Apocalipse 14, a hora do juízo, é intencionada para 1844. And since we have shown that chapter 7 and chapter 8 of Daniel are connected, Então, desde que a gente mostrou que o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel são conectados, we know that the judgment scene in Daniel 7 and the cleansing of sanctuary in Daniel 8 are describing the same event using different parables. a gente mostrou que a cena do juízo em Daniel 7 e a purificação do santuário em Daniel 8 estão descrevendo... Describing what? Describing the same event. Estão descrevendo o mesmo evento. So all these three prophecies, Então, todas essas três profecias, if you ask yourself what is the original intent of the judgment in Daniel 7, se você perguntar para vocês mesmos o que é a intenção original de Daniel 7 the original intent of the cleansing of the sanctuary in Daniel 8, e a intenção original da purificação do santuário em Daniel 8 and the original intent of the hour of judgment in Revelation 11 verse 14 to verse 6 to Revelation 14 6 to 7, e a intenção original da hora do juízo em Apocalipse 14, versos 6 e 7. it's all October 22nd 1844. Tudo é 22 de outubro de 1844. Then we did a line here. Então a gente fez uma linha aqui, If this is 1798 isso é 1798. and this is October 22nd 1844, Isso é 22 de outubro de 1844. and this here is the close of probation, E aqui é o fechamento da porta-graça. you can show that this history here Você pode mostrar que essa história aqui is the history of the first angel, é a história do primeiro anjo. and then this history here E essa história aqui is the history of the third. é a história do terceiro. Now I'm not talking about the history of the second angel, Agora, eu não estou falando da história do segundo anjo, because the second angel joins both angels. porque o segundo anjo ele se junta a ambos os anjos. So I'm saying you have a second angel's message here, Então eu vou dizer que você tem uma segunda mensagem angélica aqui and you have a second angel's message there. e uma segunda mensagem angélica aqui. So if you look at the first angel, Se você olha para o primeiro anjo and we concentrate on the phrase hour of judgment, e se você se concentra na frase a hora do juízo, so the first angel
Então, o primeiro anjo is a warning to prepare for uma- judgment investigative in October 22nd. é uma advertência para você se preparar para o juízo investigativo em 1844, 22 de outubro. But the third angel is also about judgment, but to prepare for judgment executive. Mas o terceiro anjo também é o juízo também é o juízo, mas é para se preparar para o juízo investigativo e executivo, perdão. So the hour of judgment in the first angel Então, a hora do juízo no primeiro anjo is judgment investigative. é o juízo investigativo. Now you're preparing for the beginning of this judgment. Então, agora você está se preparando para o início desse juízo. So in October 2nd, 1844 is the beginning of judgment investigative. Então, 22 de outubro de 1844 é o início do juízo investigativo. At the close of probation is the beginning of judgment executive. E o fechamento da porta da graça é o início do juízo executivo. But I told us that I need us to be comfortable with the idea that Mas eu disse pra gente que a gente deveria estar confortável com a ideia de que to be able to see the close of probation as fulfilling a dual purpose. para que a gente possa estar capazes de ver o fechamento da porta da graça cumprindo um propósito duplo. So the close of probation is both an end and Então- also a beginning. Então, o fechamento da porta da graça é tanto um fim quanto um início. The end of judgment É o- investigative and the beginning of judgment executive. É o fim do juízo investigativo e o começo do juízo executivo. So for this particular discussion, I want us to identify that the close of probation marks the end of investigative judgment. Então, para esse estudo particular, eu gostaria que a gente identificasse que o fechamento da porta da graça é o fim do juízo investigativo. So if we say that October 22nd is 1844 is the close of probation, Então, se a gente diz que 22 de outubro de 1844 é o fechamento da porta da graça, what we mean, that will mark the end of investigative judgment. o que a gente diz é que isso marca o fim do juízo investigativo. But we have these other prophecies which when you look at them from the original intent, Mas a gente tem essas outras profecias que quando a gente olha para ela pela intenção original, they are identifying October 22nd as the beginning of investigative judgment. elas estão identificando 22 de outubro como o início do juízo investigativo. So you have two prophecies which are at war with one another. Então você tem duas profecias que estão em guerra uma com a outra. So I'm suggesting Então eu estou sugerindo this thought that October 22nd can be the actual close of probation is not correct. esse pensamento de que o 22 de outubro pode ser o fechamento da porta da graça Now I'm emphasizing the word, verdadeiro não está correto. I'm emphasizing the word actual because I don't wish to be misrepresented. Estou enfatizando a palavra you what? I don't wish someone to misunderstand what I'm saying. Eu não quero que ninguém entenda errado o que eu estou tentando dizer. So I'm saying we have the actual close of probation and we have fractal close of probations. Então a gente sabe que a gente tem o fechamento da porta da graça real e o fechamento da porta da graça que são os fractais. I'm not saying that October 22nd cannot be a fractal close of probation. Eu não estou dizendo que o 22 de outubro não pode ser um fechamento da porta da graça fractal. But I'm saying it cannot be the actual close of probation Mas under isso- whatever circumstances. Mas eu estou dizendo que não pode ser o fechamento da porta da graça em qualquer que seja as circunstâncias. So having made that point, Então, tendo feito esse ponto, if we want to develop our primary reform line, se queremos desenvolver nossa linha de reforma principal, the waymark that we identify as the close of probation must merit to be the actual close of probation. o marco que a gente identifica como sendo o verdadeiro fechamento da porta da graça deve se alinhar com o... Ser alguém? So the waymark that we choose for the close of probation in the principal reform line Então, o marco que a gente escolhe para ser o fechamento da porta da graça na história principal de reforma, must merit to be the actual close of probation. ele deve ter o mérito de ser o verdadeiro fechamento da So porta da I've proven graça. it cannot be October 22nd. Então, eu provei que não pode ser 22 de outubro de So 1844. we have to find another different waymark. Então, a gente tem que encontrar um outro marco diferente. So I'm suggesting Então, eu estou sugerindo that waymark is 1861. que esse marco é 1861. Now, I know these studies have been done. Eu sei que esses estudos já foram feitos. So 1861 Então, 1861 could poderia have been the actual close of probation. ter sido o verdadeiro fechamento da porta da graça. Now, so it could have been the actual close of probation. Poderia ter sido o verdadeiro fechamento da porta da graça. And the way you can tell that, there are many proofs that have been given to this effect. E a forma como você poderia dizer isso é que existem muitas provas que você poderia dar para esse efeito. But we can
turn to the chapter Sins of Babylon, Você poderia abrir o capítulo, os pecados de Babilônia, either in the book Spiritual Gifts, Volume 1, or the Book Writings. ou no livro Primeiros Escritos, ou no livro Spiritual Gifts. We go through we paraphrase some of the quotations Nós vamos parafrasear algumas das citações to see what we can get from there. para ver o que a gente pode obter aí. So please let's try and find. Então vamos tentar encontrar. So let's begin from so if we are dealing with the book Spiritual Gifts, Então, se você estiver no livro Dons Espirituais, we know that book is written in 1858. a gente sabe que esse livro foi escrito em 1868, 58. So I want us to notice that Então, eu gostaria de notar que Spiritual Gifts Volume 1 is written in 1858. Dons Espirituais, volume 1, foi escrito em 1858. So here she's going to talk about the sins of Babylon, Então, aqui ela vai falar dos pecados de Babilônia, which if we come to these titles here, que se você chegar nesses títulos aqui, what title could we isolate to give to the chapter The Sins of Babylon? qual título a gente poderia isolar para dar para o capítulo, ou para esse nome, os pecados de Babilônia? Brother Alfredo? Irmão Alfredo, Which title from these 5 can we choose to assign to the chapter Sins of Babylon? qual desses 5 títulos que a gente tem aqui a gente poderia escolher para alocar ao capítulo Pecados de Babilônia? Tempo do fim. Time of the End. The Sins of Babylon, Time of the End? Os pecados de Babilônia no tempo do fim? So, if you go to this book, Então, se você vai para esse livro, if you say Sins of Babylon is the time of the end, se você diz que os pecados de Babilônia é o tempo do fim, then what is the chapter William Miller? então qual que é o capítulo Guilherme Miller? What is the chapter First Angel? Qual o capítulo Primeiro Anjo? What title can you assign to them? Quais títulos você iria alocar a eles? So if you look at the chapter titles, Então, se você olha para os capítulos, para os títulos dos capítulos, before the Sins of Babylon, antes dos pecados de Babilônia, we have a good number of chapters. você tem um bom número de And capítulos. since we are dealing with this history of the end of the world, Então, quando você está lidando com essa história do fim do mundo, I said that there are some chapters in this book which are not germane to this discussion or relevant to this discussion. você tem muitos capítulos que tem aqui que não são relevantes para essa discussão. If we are discussing the history of 1798 to the end of the world, Se você está discutindo a história de 1798 até o fim do mundo, I don't think the chapter The Fall of Satan has any relevance here, eu não acho que o capítulo A Queda de Satanás tem alguma relevância aqui. because we are only developing this way marks using the chapter titles. Porque a gente já está desenvolvendo esses marcos usando os títulos dos capítulos. So if you say the chapter The Sins of Babylon is time of the end, Então, se você diz que o capítulo Os Pecados de Babilônia é o tempo do fim, what title are you going to assign to the chapter William Miller and the chapter The First Angel? quais são os títulos que você vai assinalar ao capítulo Guilherme Miller e ao capítulo Primeiro Anjo? So Sister Gail, Irmã Gayle, the chapter Sins of Babylon. o capítulo Pecados de Babilônia. Which title can we isolate from here and attach to that chapter? Qual é o título aqui que a gente pode isolar e conectar com esse capítulo? Tempo de No, tardança? these titles here. The title is Time of the End, Tiring Time, Sunday Law, Close of Probation, Second Advent. São esses
5 títulos: Tempo do Fim, Tempo de Tardança, Decreto Dominical, Fechamento Porta da Graça e Segundo Advento. Sunday law. Decreto Dominical? Yeah, I think you can assign the chapter, the title to Sunday Law. Eu acho que você pode assinalar o capítulo, o Decreto Dominical. So this chapter here, I will suggest, is going to be here in 1850. Então, esses capítulos aqui, eu vou sugerir, vai estar aqui em 1850. I hope there are many witnesses to prove that. Eu espero que tenha muitas testemunhas que provem isso. But I think Sister Snyder has been discussing this with us. Mas eu creio que a irmã Snyder está discutindo isso conosco. And when we talk about the sins of Babylon, E quando a gente fala dos pecados de Babilônia, Brother Leon, what are we talking about? irmão Leon, o que a gente está falando a respeito? Who is Babylon? Quem é Babilônia? Or Babylon is an experience illustrating whose experience? Então, Babilônia é uma experiência ilustrando qual experiência? Papacy? Papado, In this context. nesse contexto? What do you mean experience? So O que você quer dizer com uma experiência? I think when we were having the camp meeting, I was trying to prove that Babylon is an experience. Na Campal, eu estava tentando provar que Babilônia é uma experiência. And I used compare and contrasting to do that. E eu usei comparar e contrastar para fazer isso. So God's people in sin are identified by the experience of Laodicea. Então, o povo de Deus em pecado são identificados pela experiência de Laodiceia. But the term or the symbol that God uses to illustrate the experience of the people in the world is Babylon. Mas o termo ou símbolo que Deus usa para ilustrar a experiência do povo no mundo é Babilônia. So I'm saying Babylon here is a symbol to illustrate an experience of given religious bodies. Então, eu estou dizendo que Babilônia aqui é um símbolo dado para ilustrar a experiência de corpos religiosos. Who are these religious bodies? Quem são esses corpos religiosos? The Protestant churches? As igrejas protestantes? Of which country? De qual Europe. país? Say. Of the United States. Dos Estados Unidos. So Então, we are saying it's the sins of Babylon. a gente está dizendo que esses são os pecados de Babilônia. What is their sin? Qual que é o pecado deles? So in their time period, all I could think of is slavery. Então, nesse período de tempo, eu consigo pensar sobre escravidão. I agree. If you go to the chapter and begin reading it, the sin is slavery. Então, eu concordo que se você for para o capítulo e começar a ler, você vai ver que o pecado é escravidão. Now, I hope C.S. Snyder was proving that slavery was there as an institution even before 1798. Então, eu espero que a irmã Snyder estava provando que lá a escravidão estava aí já desde antes de 1798. And once the nation is put in place, E uma vez que a nação está colocada em lugar ou estabelecida, it is confronted with the fact that it has to deal with this crisis in the nation. é confrontada com esse fato de que ela precisa de lidar com essa crise na nação. So when you come to 1850, Ellen White will begin to speak about the sins of Babylon, Então, quando você chega a 1850, Ellen White vai começar a falar dos pecados de Babilônia, which is slavery. que é escravidão. And does anything happen in 1850 in connection to slavery? E será que acontece alguma coisa em 1850 em conexão com a escravidão? Brother Raphael, Irmão Rafael, what happens? o que acontece? Ato do escravo fugitivo. The Fugitive Slavery Law Act. So we have the Fugitive Slave Act of 1850. Então a gente tem o ato do escravo fugitivo em 1850. Who put that into place? Quem é que coloca isso? Quem que faz isso? The government of the United States, É o governo dos Estados Unidos. the North, if O you will. norte, se você gostar. So they put a law into place Então eles colocam aqui uma lei, estabelecem uma lei to define what happens to fugitive slaves fleeing from the South to the North. para definir o que vai acontecer com escravos fugitivos que fogem do sul para o norte. You are confronted with the fact that Você é confrontado com o fato de que, if you're a Christian, se você for um cristão, are you going to carry out the requirements of this law? você vai dar apoio ao que essa lei requer, Or will you disobey it? ou você vai desobedecer essa lei. So I'm saying that the chapter The Sins of Babylon is 1850 here, and we'll identify it as the Sunday law. Então eu estou dizendo que os pecados de Babilônia aqui em 1850, e isso são identificados como decreto dominical. Now, remember that I said when we speak about Sunday law, close of probation, these are only titles. Agora lembre-se que quando eu disse que When we speak about terms like time of the end, tarrying time, Sunday law, close of probation,
These are only titles. Então lembre-se que quando eu falei desses termos, tempo do fim, tempo de tardança, decreto dominical, fechamento, porta da graça, segundo advento, isso são apenas títulos. And these titles mean different things depending on the dispensation or the history in which you are living. E esses títulos significam coisas diferentes dependendo da história em que você está vivendo. I'm making that point because when we talk about the Sunday law, most people think of the coming together of church and state to pass a Sunday legislation. Eu estou fazendo esse ponto porque quando a gente fala do decreto dominical, a maior parte das pessoas pensam sobre a união entre igreja e Estado para passar um decreto dominical. But I want us to be comfortable with the idea that when we speak about the Sunday law, we are using it as a symbol and it can mean different things in different dispensations. Mas estou dizendo isso para fazer um ponto de que quando a gente fala de decreto dominical, a gente usa como um símbolo para fazer diferentes pontos em diferentes histories. So if Histórias. if you go to this chapter, Então, se você vai para esse capítulo, Ellen White will speak about a number of things. Ellen White vai falar de um certo número de coisas aqui. So if you go to 190 paragraph 1, Se você for para a página... Which book? 1SG, We don't have it in 190.1. português. Huh? We don't have it in português. Can you use let me use all writings. So we'll use all writings. Eu vou usar os primeiros escritos. So in all writings 274.1. Então, 274.1 de primeiros escritos. So if we go to the beginning of the paragraph and we paraphrase, Se formos para o início do parágrafo e a gente for parafrasear, she talks about when Christ left the holy place of the sanctuary in heaven. ela fala sobre quando Cristo deixa o lugar santíssimo do céu. And entered the second veil. And entered within the second veil. Não, e ele entra dentro do segundo véu. So this is October 22nd, 1844. Então ela está falando de 1844, 22 de outubro. She says, since this time, or since October 22nd, 1844, the Protestant Church of the United States Ela diz que desde esse tempo, 22 de outubro de 1844, as igrejas protestantes dos Estados Unidos, have been filling up with every unclean and hateful bird. eles estão sendo se enchendo de toda abominação e aves imundas. So unclean and hateful bird. Aves imundas. e Where is that impuras. language from? De onde é essa linguagem? Revelation Apocalipse 18? Apocalipse 18? 18 verse 1 to 3. Apocalipse 18, verso 1 ao 3. So she's going to use the language of the second angel in Revelation 18, 1 to 3 to describe the experience of these Protestant churches. Então, ela vai usar a experiência de Apocalipse 1 a 3 para descrever o que está acontecendo com essas igrejas. Then if we continue, Então, se você continua, then she continues to say that their sins and pride have reached unto heaven. ela continua e diz que os pecados delas alcançaram o céu. So what does it mean that their sins and pride have reached unto heaven? O que significa que os pecados e orgulho alcançaram o céu? O copo está cheio. So there is a cup, Então, existe um copo and that cup has been filled. e esse copo foi cheio, So encheu. I'm suggesting we are in 1850, Então, eu estou sugerindo que em 1850, and she says there is a cup, então ela diz que existe um copo and this cup is filled. e esse copo está cheio. And this cup E esse copo is full of pride and sin. Esse copo está cheio de orgulho e pecados, Which is slavery. que é escravidão. Then she says their portion is prepared. Então ela diz, a porção deles está preparada. She says that justice and judgment have slept long enough. Ela diz, justiça e juízo têm dormido por muito tempo, But these two things will soon awake. mas muito logo despertarão. Then she continues to say that the fearful threatenings of the third angel are to be realized.
Então ela diz: as terríveis ameaças do terceiro anjo deverão tornar-se realidade. So she speaks about justice Então ela fala de justiça and judgment. e juízo. Then she connects this to the threatenings of the third angel's message. Então ela conecta isso com as ameaças do terceiro anjo. So if I may ask, Então, se eu posso perguntar, what are the threatenings of the third angel's message? quais são as ameaças do terceira mensagem angélica? Brother Cesar? Irmão César? Que cualquiera que reciba la marca en la frente o en la mano beberá de la copa de la ira de Dios que ha sido derramado puro. If someone receives the mark in the head or the forehead, may drink the cup. So that's correct. Tá correto. The threatenings of the third angel, we find them in Revelation 14 verse 10. As ameaças do terceiro anjo a gente encontra em Apocalipse 14, verso 10. Sister Rose, can you read? A irmã Rose, você pode ler? Revelation 14 verse 10. Apocalipse 14, verso 10. Cesar, give her the mic. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. So it says it's the wrath of God poured out without mixture. Então ali diz que a ira de Deus, a cólera de Deus derramada sem mistura. So if we use proof text, Se a gente puder fazer um texto prova, in Revelation 15:1 we are told what the wrath of God is. em Apocalipse 15, verso 1, a gente nos é contado o que é a ira de Deus. So read 15:1. Então pode ler Apocalipse 15, verso 1. E vi outro anjo grande e admirável, sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. So the 7 last plagues here are being identified as the wrath of God. Então as 7 últimas pragas aqui são identificadas como a ira de Deus. So these are the 7 last plagues. Então são as 7 últimas pragas. So I want us to see these. Então eu gostaria que víssemos isso. She speaks about a cup, Ela fala sobre um copo. and this cup Essa taça is the Protestant churches of the United States that have been filling it. são as igrejas protestantes dos Estados Unidos que estão enchendo ela. They are filling it with their pride and sin. Elas estão enchendo com o orgulho e pecado. If their sin is slavery, Se o pecado é a escravidão, she says here that their sin has reached unto heaven. ela diz que agora isso já alcançou o céu. So when we speak of a phrase, your sin has reached unto heaven, Quando ela fala essa frase, seus pecados alcançaram o céu, which story comes to our mind? qual é a história que chega à nossa mente? Brother Alfredo? Irmão Alfredo? Rafa. Which? Repetir a pergunta. I repeat the question. So if we use the phrase, your sins have reached unto heaven, Quando a gente usa essa frase, os pecados alcançaram o céu, which story do you remember from the Bible? qual história da Bíblia você se lembra? Yeah? Qual é o Babilônia? That's what we are dealing with? Isso que a gente está tentando We want a lidar. different story. Acho que é uma história diferente. 13. Sister Gail, you remember that story? Você lembra de alguma história, irmã Gay? Brother Leon? Irmão Leon? Okay, any question? The first mention, Tower of Babel, Se pensarmos na primeira menção, a Torre de Babel. or Babylon in the Daniel time period. Babilônia no período de tempo de Daniel. Uh-huh. Sister Rose? Irmã Rose.
em Sodoma e Gomorra. Sodom e Gomorra. So the story is Sodom and Gomorrah. A história de Sodoma e Gomorra. So I'm not sure about the Tower of Babel, Não tenho certeza sobre a Torre de Babel, so I won't refute it. então eu gostaria de refutar. But the story I had in my mind is the story of Sodom and Gomorrah. A história que eu tinha em minha mente é essa história de Sodoma e Gomorra. The angel says that their sins have reached unto heaven, unto God. O anjo disse que o pecado deles alcançaram o céu, a Deus. We have come to confirm whether that is true. E a gente veio para confirmar como isso é verdade. So there is a cup. Então existe um copo. Sorry, this phrase that your sins have reached unto heaven is equivalent to you have a cup that is full. Então essa frase é que os pecados alcançaram ao céu quer dizer equivalente ao copo está cheio. So because their cup is full, Agora, porque o copo está cheio, justice, God's justice and judgment that has slept long enough, a justiça de Deus e o juízo, elas estiveram dormindo por muito tempo is about to awake. e agora está prestes a despertar. And then she connects this justice and judgment to the threatenings of the third angel. E agora ela conecta essa justiça e juízo para as ameaças, as terríveis ameaças do terceiro anjo, Which is Revelation 14 verse 10. que é Apocalipse 14, verso 10. And the threatenings of the third angel is the wrath of God. E as ameaças do terceiro anjo é a ira de Deus. So this justice and judgment is equal to the wrath of God. Então esses justiças e juízo é igual à ira de Deus. From Revelation 15 verse 1, the wrath of God is the last 7 plagues. Então Apocalipse 15, verso 1, as 7 últimas pragas são são a ira de Deus. So I want us to remember that this book is written in 1858. Então eu gostaria que a gente lembrasse que esse livro é escrito em 1858. By this time, Ellen White says that the churches have already filled their cup, Nesse tempo, Ellen White viu que as igrejas já haviam enchido o copo and God is about to pour upon them the last 7 plagues. e Deus está agora prestes a derramar sobre eles as 7 últimas His pragas. justice and His judgment. A sua justiça e seus juízos. So that's 274.1. Então é 274.1. And we know that all this here Então a gente sabe que tudo isso aqui occurs in the history of the close of probation to the second advent, acontece na história do fechamento da porta da graça do segundo advento. because this is the history of the last 7 plagues. Isso aqui é a história das 7 últimas pragas. So that's one. I want us to get to another quotation. Então eu gostaria que a gente olhasse para uma nova citação. You can continue reading. If you read 275.2, Então a gente pode continuar lendo. Se você lê 274.2, she begins to use Revelation 18 verse 5. 275.2, ela começa usando Apocalipse 18, verso 5. Where it says, God's anger will not cease until he has caused this land of light to drink the dregs of the cup of his fury. Onde ela diz, a ira de Deus não cessará até que tenha levado essa terra de luz a beber até as fezes do copo de sua ira. So we read all writings, A gente leu os primeiros escritos, 274.1. 274.1, Now we have 275.2. e agora a gente tem 275.2. So if you understand these two quotations as being connected by repeat and enlarge, Agora, se você entende que essas duas citações estão conectadas por repetir e ampliar, in one quotation, em uma citação, so let me do it this way. então deixa eu fazer dessa forma. In all writings, Em primeiros escritos, 274.1, 274.1, she says, her sins, ela diz os pecados dela. Babylon's sins, Os pecados de Babilônia, have reached unto heaven. eles alcançaram o céu. They have reached heaven. Alcançaram o céu. In all writings 275.1, Primeiros escritos Point two. 275.2, which I'm saying is a repeat and enlarge of this one, que estou dizendo é uma repetição e ampliação desse outro. she says that Babylon has filled a cup. Ela disse que Babilônia encheu o copo. So there is a cup that is full. Então existe um copo que está cheio. So if we do line upon line, Se fizermos linha sobre linha, you can see that Babylon's sins reaching to heaven is the same as a cup that is full. a gente vê que Babilônia tendo alcançado o céu significa que o copo está cheio. So I want us to see that these two phrases are connected. Então eu gostaria de ver, que a gente visse que essas duas frases estão conectadas. So as we finish, Então ao terminarmos, then she says, ela então diz,
So she says that she's going to cause the land of delight, Então ela diz the land que of light, essa luz, essa terra de luz, to drink the dregs of the cup of his fury, será levada a beber até as fezes do copo de sua ira, until he has rewarded unto Babylon double. até que tenha recompensado em dobro a Babilônia. Reward her even as she rewarded you. Dá-lhe como vos tem dado. Double unto her, double according to her works. Dá-lhe em dobro segundo as suas obras. In the cup which she hath filled, fill to her double. O copo que ela encheu, enchei-lhe em dobro. So we know that this is Revelation 18 verse 5. Então a gente sabe que isso é Apocalipse 14, 18, verso 5. Ellen White is using this verse to describe the experience of the Protestant churches in the United States. Ele está usando esses versos para descrever a experiência das igrejas protestantes nos So they Estados have filled the Unidos. cup, Quando eles enchem o copo, and God is going to punish them. e Deus vai então puni-las. The punishment of God A punição de Deus is the last 7 plagues. são as 7 últimas pragas. So we'll close. So if we can take the chapter, the sins of Babylon, Se pudermos pegar o capítulo Pecados de Babilônia and go through it, e ir através dele, lê-lo, we can see two things. podemos ver duas coisas. The Lord talking about the churches having filled their cup, O Senhor fala sobre as igrejas enchendo o seu copo and the fact that He's about to judge them. e o fato de que Ele está prestes a julgá-los. It's not only the church, Não é apenas a igreja, but also the nation. e também a nação. So He's about to bring judgment both upon the nation and the church. Então Ele está prestes a trazer juízo sobre tanto a nação como sobre a igreja. So these are two takeaways I want us to get from this particular chapter. Então essas são as duas coisas que eu quero que a gente pegue desse capítulo em particular. The churches and the nation have filled a cup, A igreja e a nação estão enchidas, ou And- encheram o copo, and God is about to bring judgment upon them. e Deus está prestes a trazer juízo sobre elas. And that judgment is connecting it to the 7 last plagues, Esse juízo está sendo conectado com as 7 últimas pragas. which we know happen from what we call the close of probation to the second advent. O que a gente sabe que acontece desde o segundo advento até Close of probation to the second advent. o fechamento da porta da graça até o segundo advento. I don't want to concentrate on this point because these are matters of public record. Eu não quero concentrar muito nesse ponto, porque isso é um assunto que já está no registro público. I just wanted us to discuss this idea of the primary reform line Eu quero apenas discutir essa ideia de que é uma linha de reforma principal. and then see what else we can talk about. Então, também ver o que mais a gente pode falar. a respeito. So I want us to look at Testimonies Volume 1, Então, eu gostaria de olhar para Testemunhos, volume 1, 264, página 264, point 1 and 2, página, ponto 1 e 2. and we'll just paraphrase. A gente vai apenas parafrasear. So you're looking at 1T, Então, a gente está olhando para T1, T1, 264.1. 264.1. Is the same page? So T1, 264.1 and point 2. 264.1 e ponto 2. Aham. So she, in the very first sentence of paragraph 1, Então, na primeira sentença do parágrafo 1, she identifies that God is punishing the nation for the high crime of slavery. ela identifica que Deus está punindo a nação pelo grande crime da escravidão. So we have the nation, Então, a gente tem a nação and God is punishing it. e Deus está punindo ela. The reason or the cause for the punishment A razão agora, porque a causa por punição, is because of the high crime of slavery. é o grande crime da escravidão. So if we were to talk about God's punishment, Então, se a gente fala da punição, do juízo de Deus, so we talk about God's punishment, então a gente fala da punição de Deus. I want to suggest that if you compare this book here to this book, Eu quero sugerir que se você comparar esse livro com esse livro, God's punishment is equivalent to his justice and judgment, o juízo, a punição de Deus é equivalente à justiça e o juízo dele. is equal to his wrath, É igual à sua ira, which is the 7 last plagues. que são as 7 últimas pragas. So we want to identify what exactly this judgment and justice looks like. Então a gente quer identificar o que esse juízo e justiças, como se parecem. And we know that this justice and judgment, which is the punishment of God, Então a gente sabe que essa justiça e juízo, que são a punição de Deus, is coming upon the nation
está vindo sobre a nação, for they have filled the cup with the sin of slavery. porque elas encheram o copo com o seu pecado de escravidão. If we go to the next paragraph, Então, se você vai para o Sorry. próximo parágrafo, perdão. she identifies that he's going to punish both the north and the south. Ela identifica antes que ele vai punir tanto o norte e o sul. Now, why is the south being punished? Agora, por que que o sul está sendo punido? Is for the sin of slavery. É pelo pecado de escravidão. Why is the north being punished? E por que o norte está sendo punido? Is for having allowed this sin to exist for so long. É por ter permitido esse pecado existir por tanto tempo. And I want us to understand that when she talks about the south, Então, eu gostaria que a gente entendesse quando ela fala do sul, specifically she's talking about the Protestant churches because they were majorly concentrated in the south. especificamente ela está falando das igrejas protestantes porque elas são a maior parte concentradas no sul. And when she's talking about the north, she's talking about the civil government E quando ela fala do norte, agora ela está falando do governo civil. because through its civil power it had not done enough to end this sin of slavery. E porque com seu poder civil não fizeram o suficiente para acabar com a escravidão. Then in the next paragraph, Então, no próximo parágrafo, she talks about a conference in Roosevelt, então New York, ela vai comentar sobre uma conferência em Roosevelt, in Nova August, York, in August 3, no dia 1861. 3 de agosto de 1861. She's going to identify that she's going to be taken into vision. Ela vai identificar que ela vai ser levada em visão. Then she talks about the fugitive slave law. Então, ela vai falar do ato do escravo fugitivo. It was calculated to crush out of man every noble, generous feeling of sympathy. What is it? A lei contra a fuga dos escravos foi preparada para extinguir no coração de cada homem os nobres sentimentos de simpatia pelos sofredores e oprimidos escravos. She identified that this law is in direct opposition to the teachings of Christ. Então, ela identifica que essa lei está em direta oposição aos ensinos de Cristo. Then she was going to talk why the North is being punished is because they have long allowed the sin of slavery or the power of slavery to expand. Então, ela vai identificar que a razão por que a punição sobre o norte é porque eles têm tolerado os avanços do poder escravista. Then she talks about God's scourge. Can you see that? Então, ela vai falar da... Is it the same paragraph? No, the second next one. I think so. It is in direct opposition. The next sentence. Yeah, the same paragraph. The next sentence. Okay. Next sentence. God's scourge. Direct opposition. A punição divina está agora sobre o norte. So she talks about God's scourge being upon the north. Então ela diz que a punição divina está agora sobre o norte. So, what is God's scourge? Então o que é a punição divina? O chicote de Deus. Is the O civil açoite war. de Deus. O açoite de Deus é a guerra civil. She will expand on this thought and continue to explain the rest of the paragraphs. Ela vai expandir essa ideia e vai continuar explicando no restante do parágrafo. In this paragraph, she specifically talks about the year 1861. Então nesse parágrafo ela especificamente fala do ano 1861. And Sister Snyder has already told us that this is when the civil war began. E a irmã Snyder nos disse que isso é quando a guerra civil já começou. According to this paragraph, De acordo com esse parágrafo, the civil war is the scourge of God. a guerra civil é o açoite de Deus, a punição. She began by speaking about punishment. Então ela começa falando sobre a punição. So I want to say that punishment equal to God's scourge. Então eu gostaria de dizer que essa punição, no português foi traduzido como punição, mas é o açoite de Deus. But this is equal to the justice and judgment of God, which is the last 7 plagues. Mas isso é igual à justiça e juízo de Deus que iguala-se ou que é igual às 7 últimas pragas. So the civil war Então a guerra civil is the fulfillment of the last 7 plagues in this history. é o cumprimento das 7 últimas pragas nessa história. So this year I'm saying will have been the actual close of probation. Então isso aqui eu estou dizendo deveria ser o fechamento da porta da graça real. When Christ leaves the sanctuary Quando Cristo deixa o santuário and we have trouble on earth, e a gente tem a angústia na terra, which in this case will be the sin of slavery, e que nesse caso vai ser o pecado da escravidão. the judgment against the sin of slavery, Perdão, os juízos contra o pecado da escravidão. the 7 last plagues. 7 últimas pragas. So I'm saying 1860 will have been the second advent. Então eu estou dizendo que 1863 seria o segunda vinda. I won't defend that. Eu não vou defender isso. So I'm saying these 3 waymarks, Então eu estou dizendo esses 3 últimos marcos. if Christ will have come here, Se Cristo tivesse vindo aqui, this waymark will have been the actual second advent, esse marco teria sido o segundo advento real. actual close of probation,
O fechamento da porta é graça real. And this will be the waymark that we identify as the Sunday law, E esse seria o marco que a gente identifica como sendo o decreto dominical, the actual Sunday law. ou o decreto dominical real. So once we do that, Então, uma vez que a gente faz isso, we begin to ask ourselves, because now we have 1, 2, 3 waymarks. porque agora a gente tem 1, 2, 3 marcos. These 3 titles are taken care of. Esses daqui, this what? These last 3 titles are taken care of. A gente já cuidou desses últimos 3 títulos. So we need to find other 2 waymarks which will take the titles, the time of the end and the tarrying time. A gente vai ter que pegar outros 2 marcos para lidar ou cuidar do tempo de tardança e do tempo do fim. So I want to take off 1840 and April 19th. Então eu gostaria de tirar 1840 e 22 de outubro e 19 de abril. And suggest that Sugerir que the next waymark will be 1844. o próximo marco vai ser 1844. So this will be the tarrying time. Então isso vai ser o tempo de And tardança. this will be the time of the end. E isso vai ser o tempo do fim. So I'm giving a suggestion that Então eu estou dando uma sugestão aqui, this here que isso aqui is the primary reform line é a linha de reforma principal in this history of the end of the world. nessa história do tempo do fim. So if you want to go back and reference the history of the Millerites, Então se a gente for voltar para dar uma referência da história dos mileritas, I'm suggesting that the primary reform line eu estou sugerindo que a linha de reforma principal is not what we have conventionally taught to be. não é o que a gente de forma convencional ensinou aprendeu que seria. What I mean by that, we have always taught that the primary reform line is 1798, April, July, October, and 63. So we have majorly taught in the movement A gente ensinou de forma bem ampla no movimento that the primary reform line que a principal linha de reforma is the reform line that we associate with the Millerites, que é a linha de reforma que a gente associa com os mileritas, which has the waymark 1798, April, July, October, and 1863. que tem os marcos 1798, 1798, April 19, 19 de abril, July 21, 21 de julho, October, outubro and 1863. e 1863. But I'm saying this reform line here is a fractal reform line Mas eu estou dizendo que essa linha de reforma é uma linha de reforma de fractal, that we can derive from this big reform line. que a gente pode retirar dessa grande linha de reforma. So this is the primary reform line. Então essa aqui é a linha de reforma primária. But the only reason we wanted that Mas a única razão que a gente quer isso, ou queria isso, is that you remember é que você se we lembre. had a structure from the book Acts of the Apostles. A gente tem uma estrutura do livro Atos dos Apóstolos. So if this is 1798 Então se isso é 1798, and this is the history of the time of the end e se isso é a história do tempo do fim, and this is the history of the disciples, isso é a história dos discípulos, so you were told that então você aprendeu que, Ellen White said Ellen White diz, this history here is the history of the former rain, essa história aqui é a história do tempo do fim, and this da chuva this temporã. all history is the history of the latter rain. E essa história toda aqui é a história da chuva serôdia. Latter rain. Chuva serôdia. But we say that you can go elsewhere and develop to show that in this history you also have former and latter rain. Então você pode mostrar também indo em outros lugares e desenvolver que essa história aqui é a história da chuva temporã If you can do that, e serôdia. this is one witness, and this is a second witness to show you that when we come to the very end, we'll have a former and a latter rain. Quando você faz isso, você é uma testemunha, e essa é a segunda testemunha de que você pode vir nessa história e desenvolver a temporã e a serôdia. So we have these two. Então você tem essas duas aqui. So we also defended the idea that you can have a former and a latter rain here Então a gente também defendeu a ideia de que você pode ter a temporã e a serôdia aqui. when you consider the idea that Ellen White says when the latter rain was given in the day of the apostles. Será aqui? Ellen White identifies that when the former rain was given in the day of the apostles, Então ela identifica que a chuva temporã foi dada no tempo dos apóstolos. once that spirit comes down, he never goes back. E quando esse espírito desce, ele nunca volta. He remains on earth to the end. Ele permanece na terra até o fim. So since we know it was the former rain, Então desde que a gente sabe que isso era chuva temporã, so he will continue to be on earth ele vai to the end. continuar a estar na terra até o fim. So if you can do this, Então se você pode fazer isso, and the whole of that history you have the latter rain, e em toda essa história você tem a chuva
temporã. So the thing Não, you- serôdia. So here you come to a scenario where you have a form and a latter rain. Então aqui você tem um modelo onde você tem a temporã e a serôdia. So you can defend it in those two ways. Então você pode defender dessas duas formas. So you began working with this history. Então você começa trabalhando com essas duas So what we wanted histórias. to develop from this history Então você pode começar desenvolvendo dessa história. is the primary reform line É a linha de reforma primária, to which we can apply the model of agriculture. na qual a gente pode aplicar o modelo de agricultura. So we have agreed that this is the primary reform line. Então a gente concordou que essa é a linha de reforma principal, primária. So I want to realize the reform line and line it up with the waymarks that we have. You want to do what? I want to reconstruct this reform line Então eu gostaria de reconstruir essa linha de reforma to be able to line up with the waymarks we have on this model of agriculture. para conseguir alinhar com essa outra linha que a gente tem nesse modelo de agricultura. So we know that. Então a gente sabe que, So we have. So before we can do that, so we Então- know we have 1798. Então Before we esse- can line them up, então antes de alinharmos, a gente tem 1798, 1844, 1844, 1850. 1850, We have 1861 1861 and 1863. e 1863. So we are saying this is the Sunday law. A gente está dizendo que isso é o decreto dominical. So before we can begin lining it up with this model here, Então, antes da gente conseguir alinhar com esse modelo aqui, we should have some keys that are allowing us to do that. a gente deveria ter algumas chaves que nos permita fazer isso. So I want us to get to some quotations from this book Então eu gostaria de abrir alguns textos desse livro and see if we can get any information. para ver se a gente consegue pegar alguma informação. So we'll turn to the chapter, The Loud Cry. Vamos abrir o capítulo, o alto clamor. Chapter The Loud Cry in the book Al Writings. Capítulo O Alto Clamor no livro Primeiros Escritos. So we'll go to 277, paragraph 1. A gente vai para 277, parágrafo 1. So let's go there, please. Vamos abrir aí, por favor. 277. Shigeo, read. Shigeo, pode ler? 277, paragraph 1. 277.1. Primeiros Escritos 277.1. So I want us to see one thing. Eu gostaria que a gente visse uma If we- coisa aqui. If we are saying this here is the chapter, The Sins of Babylon, Se a gente está dizendo que isso aqui é o capítulo Pecados de Babilônia, we know that the loud cry comes in between the Sunday law and the close of probation. a gente sabe que o alto clamor vem entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. So we know we'll have the loud cry here. A gente sabe que a gente vai ter o alto clamor aqui. So we are reading from this chapter. Então a gente está lendo nesse capítulo. So chapter 1, 277. Então 277, esse capítulo aí. So quickly read, Brother Shigeo. Pode ler rapidamente, irmão Shigeo. Vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar o poder e a força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele na terra, foi iluminado com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente, com grande voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e aborrecível, detestável. Continua? Okay. Finish to the end. terminar. Oi? Pode terminar, até o fim. A mensagem da queda da Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo,
é repetida com a menção adicional das corrupções que tem estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra desse anjo vem no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. Ao tomar esta um volume de um alto clamor, e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. So I want us to make a paraphrase of this paragraph. Eu gostaria que a gente parafraseasse esse parágrafo. In the very first sentence, she tells us about angels going and coming out of heaven, Ela, na primeira sentença, fala de anjos subindo e descendo do céu. and they're preparing for the fulfillment of a given event on earth. E eles estão se preparando para o cumprimento de um determinado evento na Terra. So what is this event, Liam? Qual é esse evento, Leon? What event are they preparing for? Qual evento eles estão se preparando? Para qual? Sorry, I need to go over it again and read it. Is it the loud cry? So in the chapter is the loud cry, yeah? Sim, o capítulo. Were you following when you were clamor. reading? I couldn't focus while the Portuguese is being read. I struggle. Sorry. I thought you'd just read it through as he read. Brother Shigeo, Não cheguei. what event are these angels preparing for? Para qual evento esses anjos estão se preparando? So we are seeing angels preparing for the fulfillment of an event on earth. A gente vê então anjos se preparando para o cumprimento de um evento na Terra. What event is this? Qual é esse evento? Uhum. Pode usar o microfone. É 22 de outubro de 1844. October 22nd, 1944. I want the answer from the paragraph. Quero uma resposta aqui com as palavras do parágrafo. So if you go to the next sentence, Se você vai para a próxima sentença, what is the first word, Shigeo? qual a primeira palavra, irmão Shigeo? Angels were sent to help. No, the very first word. Primeira palavra na próxima sentença. So you have the first sentence, the second sentence, the first word. Primeira palavra, as primeiras palavras da próxima sentença que existe aí. Segunda sentença. Que eu não li ainda. Você já leu? Do parágrafo que você leu. Second sentence, right? Mhm. Segunda sentença do primeiro 277, parágrafo. paragraph 1, the second sentence. Sister Rose? É para mim ler de novo? Não, qual a primeira palavra da segunda sentença? Então, o poderoso anjo. Then I saw. Okay, so the first word is then. Então, em português, second. Então a palavra é vi então, Sorry, so Wesley is telling me is the second word in the Portuguese. que é a segunda palavra em português. In the English is the first. No inglês é o contrário. é o So this primeiro. word then can mean different things. Então essa palavra então, ela pode significar diferentes coisas. It can mean a sequence. Ela pode significar uma sentença, So one event uma happens, sequência, um evento aconteceu, then another event will happen. então um outro evento vai acontecer. Or one event is happening and another event is happening at the same time. Ou um evento está acontecendo e outro evento está acontecendo ao mesmo tempo. So it can mean at the same time. Então pode significar no mesmo tempo. So we have these angels going to heaven and coming from heaven. Então a gente tem esses anjos subindo ao céu e descendo da terra para a terra. They are preparing for a given event on earth. E estão se preparando para um certo evento que vai ser realizado na terra. Then, Então, after or at the same time. é depois ou é no mesmo tempo? At the same time,
No mesmo tempo, we see a mighty angel commissioned to descend from heaven. a gente vê um poderoso anjo sendo comissionado para descer para a terra. So whatever this event is Então, o que quer que seja esse evento, connected with this mighty angel who is commissioned to descend from ele heaven. está conectado com esse poderoso anjo que está comissionado a descer para a terra. This is the event. Esse é o evento. So the event is the mighty angel commissioned to descend to earth. Então, o evento é esse poderoso anjo comissionado a descer para a terra. Now, what is the purpose of this angel descending from heaven? Agora, qual é o propósito desse anjo que vai descer do céu? What is his function? Qual é a sua função? The answer is in that sentence. Para dar poder e força. To give power and Mensagem strength. terceiro anjo. So to give power and force to the third angel. Para dar poder e força para o terceiro anjo. But he uses a specific word Mas usa aqui uma palavra específica. to unite his voice. Diz para Um grande unir a sua voz. So what does the word A unite fim de mean? unir sua voz. Qual é o que a palavra unir significa? So if we have the third angel which has been going through history, O que se a gente tem o terceiro anjo que está indo avançando pela história, then you have another angel coming então a gente tem um novo anjo, um outro anjo vindo to give power and force to his message. para dar poder e força para sua mensagem. This is what I understand unite to mean. Então é isso que eu entendo essa palavra unir significar. So in fact, it says when he unites, he's going to give power and force to the third angel, and we call that the empowerment of the third angel. Então, será aqui? It says, in fact, when he joins the third angel, he's going to give power and force to his message, Então diz que quando ele se junta ao terceiro anjo, vai dar poder e força para a mensagem dele. and we call that the empowerment of the third E a angel. gente chama isso fortalecimento do terceiro So anjo. if we have an empowerment, Então se você tem um fortalecimento, we know we must have an arrival. você sabe que você deve ter uma chegada. So I'm suggesting that the word unite Então eu estou sugerindo que essa palavra unir means the third angel has been going through history, significa que o terceiro anjo está indo através da história. and now you have this angel coming at a given point in the history of that third angel, Então agora a gente tem esse anjo chegando para se unir ao terceiro anjo em um ponto na história, to give power and force to his message. para dar poder e força à sua mensagem. So when did this angel come? Então quando é que esse anjo chega? Now if you go to the chapter titles themselves, Se você for para os títulos dos capítulos, para os próprios títulos dos capítulos, I think that the chapter called the third angel and the sanctuary, tem um capítulo chamado Terceiro Anjo e o Santuário. you can prove that this angel came into history here in Você 1844. pode provar que esse anjo chegou aqui na história em 22 de outubro de 1844. So we have the third angel coming into history in 1844. Então você tem o terceiro anjo chegando na história aqui em 1844. He's going to run through history. Então ele vai através da história, percorrendo. Then he's going to be joined by this angel who give power and force to his message. Ele vai ser juntado com esse outro poder que vai dar força e poder para sua The mensagem. chapter is called the loud cry. O capítulo é chamado O Alto Clamor. So we're going to put these angels at the loud cry. Então a gente vai colocar esse anjo no Alto Clamor. No. Agora, If you go to the words, você vai para if you go to the words of vai para this as chapter, palavras do capítulo. you can see that this loud cry is not something instantaneous. Você pode ver que esse alto clamor não é algo instantâneo. It's a progression. É uma progressão, It's an increase. é um aumento, It's a swelling. é um avolumar. So it begins and swells. Então ele começa e se avoluma. So I'm suggesting Então eu estou sugerindo that these angels, que esses anjos, they join the third angel at the Sunday law. Eles- This angel, sorry. esse anjo, ele se junta ao terceiro anjo no decreto dominical. Revelation 18 verse 2. Apocalipse 18, verso 2. So it joins the third angel at the Sunday law Então ele se junta ao terceiro anjo no decreto dominical to give power and force to his message. para dar poder e força à sua mensagem. So that's what this paragraph here is saying. Então é isso que esse parágrafo aqui está dizendo. Then if you continue reading, Então se você continuar lendo, she also talks about Revelation 18 verse 4. ela também fala sobre Apocalipse 18, verso 4. Now she talks about this verse as many angels Então ela também fala desse verso como sendo muitos anjos coming to join the mighty angel. e vindo para juntar um poderoso anjo. The purpose being the same, O propósito sendo o mesmo, to give power and force to that message. para dar poder e força a essa mensagem. So I've only drawn this for visibility, but these angels also come here down at the Sunday law. Mas será que I've separated them eu separei eles for visibility. para visibilidade. This doesn't mean that they come here, and whereas this other angel comes here. Isso não significa que eles vêm aqui, onde é que está esse outro anjo, ele vem aqui. They're all at the Sunday law. Eles estão todos no decreto dominical.
But for graphic reasons, I'm separating them. Mas para razões gráficas eu estou separando eles. So having seen that, Então, quando a gente tem visto isso, if you go to 277 paragraph 1, se você vai para 277, parágrafo 1, I want us to go to the very last sentence. vamos aí para a última sentença. So if you go to the very last sentence, Se você for para a última sentença, it talks about the glory of God fala sobre a glória de Deus, resting upon the patient waiting saints. uma grande luz que está repousando sobre... Patient waiting saints, the very last sentence. It doesn't say patient, okay. Está repousando sobre eles. Does it say waiting? 7.2, 7.1. Oh, sorry. Ok, o próximo parágrafo, Oh, it's 277.2. parágrafo 2, 277.2. Sorry. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes. So this word waiting, Essa palavra esperando, what does it mean? o que significa? Brother Raphael, Irmão Rafael, a synonym to the word waiting. um sinônimo para a palavra esperar. A synonym to the word waiting. Sinônimo para a palavra esperar? Aguardar. To wait. Liane? Huh? But it's... No, it's not a problem. But it's the same thing. Uh-huh. No, I translated right. It says what? Tari. Tarrying Tardar. time. Tardar. So waiting is tarrying time. Tempo de tardança. So the saints who are waiting here, Então ele está usando essa palavra esperar aqui. who have been tarrying, O que seria tardando? when did they begin their tarrying? Quando é que eles começam o seu tempo de tardança? I won't defend it that they began their tarrying here. Eu gostaria de defender que começa o tempo de tardança aqui. So the glory of God. So I want to have here the glory of God. Então eu gostaria de Glory of colocar God. a glória de Deus. And then I want to have saints. E agora eu quero ter os santos. And then this glory that rests upon the saints, Essa glória que está repousando sobre os santos, it gives them power, dá para eles poder and they fearlessly gave the last warning, e denodadamente dão a última mensagem. calling God's people out of Babylon that they might escape have fearful doom. Proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo para sair dela para que possa escapar da sua condenação terrível. So this glory enables the saints to do service to others. Então essa glória permite os santos fazer um serviço ou trabalhar para outros. So we have the glory resting upon the saints, Então a gente tem a glória repousando sobre os santos. and then they are going to speak. Então eles vão falar. And this is going to be service to these people here. Isso aqui vai servir para essas pessoas So aqui. it enables them to serve others. Então isso permite que eles sirvam a outros. So where do we see such a story in the Bible? E onde é que a gente vê tal história na Bíblia? Something rests upon God's people. Algo que recai sobre ou repousa sobre o povo de Deus It gives them utterance, e dá para eles uma voz. and they begin serving others. E agora eles começam a servir a outros. In fact, he's saying they are going to call them out of Babylon. E, na verdade, diz que eles vão chamar eles para sair de Babilônia. Whatever this story is, O que quer que seja essa história, you should see them calling a people out from somewhere. você deveria vê-los chamando alguém para sair de Babilônia. Sister Gail? Irmã Gail. Sister Gail? Revelation 18:4. Apocalipse 18:4. Come No, out this is of my Revelation people. 18:4. Não, isso aqui é Apocalipse I want a different 18:4. story. Eu quero uma outra história.
which has the same structure. que tem a mesma estrutura. Sister Snyder? Irmã Snyder? Uh, I'm thinking of Pentecost. Eu estou pensando no so Pentecostes. it's Pentecost. Então, Pentecostes. So you see the glory of God Você está vendo a glória de Deus resting upon the 12, repousando sobre os 12, 120. 120. They'll speak Eles falam and serve others. e salva e serve para I'm not outros. saying that they want to call people out of Babylon. Eu não estou dizendo que eles vão chamar pessoas para sair de Babilônia. In this case, they call people out of Laodicea. Nesse caso, eles chamam pessoas para sair de Laodiceia. So I want us to take the principle of calling out. Eu quero que a gente então pegue o princípio de chamar. So because of time, Então, por causa do tempo, I just want to do one thing, then we close. eu só quero fazer mais uma coisa para a gente então encerrar. I want us to go to 278, paragraph 2. Vamos então para 278, parágrafo 2. So we have 278.2. 278.2. As writings. Primeiros escritos. So the very first sentence A primeira sentença talks about the servants of God, fala sobre os servos de Deus. and these servants of God Esses servos de Deus are endowed with power from on high. estão resplandecendo, iluminados com o poder do alto. So we have Dotados here- do poder do alto. We have servants of God, Então temos servos de Deus. and then we have power Então temos poder. power from high. Poder From on do high. alto. Poder do alto. So if you look at those two paragraphs, Se você olha para esses dois parágrafos, you can see that the saints are the servants of God. você pode ver que os santos são os servos de Deus, The glory of God is power from on high. que a glória de Deus é o poder do alto. So you can see that there is a chiasm. Você pode ver que tem um quiasma. The saints are the servants. Os santos são servos Glory of God is power from on high. e glória de Deus é o poder do alto. But let me ask a question as we close. Agora deixa eu fazer uma pergunta ao encerrarmos. Sister Rose, Irmã Rose, this phrase, power from on high, essa palavra, essa frase, poder do alto, where do you find it in the Bible? onde é que você encontra isso na Bíblia? You remember? Em Apocalipse? In Revelation? No? Não. Shigeo? The phrase power from on high, where do we find it? Onde a gente encontra essa frase, poder do alto? I don't know. Caesar? César? Give Caesar. Mike? Actos de los Apóstoles. Acts of the Apostles. Not quite. Não tanto bem assim. Sister Gail? Irmã Gay, Brother Alfredo? irmão Alfredo. Daniel? No? Please pass the mic to Leon. When Jesus is telling his disciples to tarry in Jerusalem, The book of Luke 24. É, So we'll just read and close. Lucas 24. So it's the book of Luke chapter 24, Esse é o livro de Lucas, página 20, capítulo 24. I think verse 29. Acho que é o verso 29. So this is the day when he's ascending to heaven, Esse é o dia quando ele está subindo ao céu. when they will stay in Jerusalem for 10 days to wait for Pentecost. Onde eles vão ficar em Jerusalém por 10 dias esperando pelo Pentecostes. Verse 49. Verso 29. So can you pass the mic to Rose to 49. read? Pode passar o microfone para a Rose ler? Rose, read. Verse 49. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. So if we were to stick to original intent, Se a gente for se ater e permanecer com a intenção original, this phrase power from on high, essa frase poder do alto, which event is it referring to? a que evento isso está se referindo? Sister Rose? A mensagem do terceiro anjo? Third angel's message. No. I'm saying original intent in the history of Christ. Estou falando da intenção original na história de Cristo. So this is Christ talking to his disciples. Então isso é Cristo falando com seus discípulos. He's telling them, remain in Jerusalem Ele diz, fiquem em Jerusalém, until you be endued with power from on high. até que vocês sejam dotados de poder do alto. In fact, you can prove it from Acts 1, Então, de fato, você pode provar a partir de Atos capítulo 1, that when he's ascending here, que quando ele está subindo aqui, he has stayed with them for 40 days.
Ele ficou com eles 40 dias. And it's only telling them to wait for 10 days. E ele está dizendo para eles, esperem por mais 10 dias. 40 plus 10 makes how many rows? 40 mais 10 faz quantos? Soma 50. quanto? 50. 50 is what? E 50 é o quê? Pente. Pentecostes. Pentecoste. So it's Pentecost. Então é Pentecoste. So this, Sister Snyder had already tied Então, this here to Pentecost a irmã Snyder já conectou isso aqui com Pentecoste. because of this concept that there are people who are being endowed with the glory of God, Por causa desse conceito de que existem pessoas que estão sendo dotadas do poder de Deus, which enables them to speak and serve others. que faz com que eles possam falar e salvar outros. You can see it's confirmed by this paragraph here. E agora isso pode ser confirmado por esse parágrafo aqui. So we'll stop there and we'll continue discussing. Vamos parar aí e continuar a discussão. Our dear God in heaven, Nosso querido Pai no céu, we thank you so much for the discussion we have had. te agradecemos tanto pela discussão que tivemos. It's not a coincidence that we have spoken about the 40 days and the 10 days, Não é uma coincidência que estamos falando dos 40 dias e dos 10 dias, because we know that we are currently living another experience of the 40 days when you are with your disciples. porque nós sabemos que estamos vivendo essa experiência dos 40 dias quando o Senhor estava com seus discípulos. And Pentecost is just ahead of us, E o Pentecostes está bem na nossa frente, when we are supposed to go out and serve our brethren in the church. quando nós deveríamos ir adiante para salvar as pessoas que estão na igreja. But before we can do that work, we need to have a better understanding of you. Mas antes de poder fazer essa obra, queremos ter um melhor entendimento do And it's Senhor. only through parables we can have a better understanding of E é you. apenas por parábolas que podemos ter um melhor entendimento de Therefore, Ti. we pray that we may grow in understanding of this subject. E te pedimos que possamos crescer no entendimento desse assunto. We pray for the four elders who are running your movement on earth, that you may be with them. Nós te pedimos pelos 4 anciões que estão administrando esse movimento e pedimos por eles. And as you use the two messengers among them to bring light to us, E que o Senhor use esses 2 mensageiros entre eles para trazer luz para nós. may we be always ready and willing to receive it. Que possamos estar sempre prontos e dispostos a receber essa luz. In Jesus' name we have prayed and Em believe. nome de Jesus pedimos, amém. Amen.